Queridos, eu vou ler um texto para vocês e quero também mencionar dois textos que estão no Antigo Testamento para vocês fazerem uma comparação juntamente comigo. O texto que eu vou ler está na segunda carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. Pessoal que estava lá comigo há uma semana e meia atrás, nós vimos as ruínas dessa cidade, uma cidade grande, uma cidade com uma vida muito pujante, uma cidade com pessoas que tinham uma religiosidade muito fervorosa. Havia inclusive cultos que eram absolutamente contrários à fé cristã, e Paulo, juntamente com outros irmãos, estabelecem ali naquele lugar, principalmente com a ajuda de Áquila e Priscila, eles estabelecem uma comunidade da fé naquele lugar, que foi uma igreja importantíssima para a difusão do Evangelho de Jesus Cristo no que nós chamamos da Ásia Menor, que a partir de Corinto subiram para o norte da Grécia, atravessando Tessalônica, entrando no que hoje é a Turquia, e logo chegando em Éfeso, que era o porto mais conhecido, o porto mais movimentado da época, e de Éfeso o Evangelho se difundiu a tudo aquilo que nós chamamos da Ásia Menor. Paulo escreve 4 cartas para essa igreja. Não era uma igreja, era uma comunidade de irmãos. 4 cartas, na verdade não foram 2. 2 se perderam. Nós não sabemos o que aconteceu com essas 2 outras cartas. Então nós temos 1ª e 2ª de Coríntios, que na verdade deveria ser chamada de 2ª e 4ª, porque foi a 2ª e a 4ª carta que chegou para essa comunidade de irmãos. Notem que a finalidade do apóstolo Paulo, ao escrever uma carta, era ajudar as pessoas a terem uma transformação no seu entendimento. A carta tratava de assuntos comuns àqueles irmãos. Não era assim uma coisa abstrata, era muito concreta. Falava, olha gente, você está brigando, você está brigando com ela, precisam fazer as pazes. Olha, os irmãos estão se comportando mal durante as festas que fazem. Até parece que é coisa dos nossos dias de hoje. Estão se comportando mal nas festas que fazem. Vocês estão comendo demais, bebendo demais. Tem gente que na hora da ceia passa na frente do outro. Há classicismo dentro da igreja. Os mais ricos estão sobrepondo os mais pobres. Isso não tem nada a ver com uma carta, muito normal. Mas nessa 2ª carta, no capítulo 1, Paulo usa uma linguagem bem específica que eu acho que ajuda a traduzir o sentimento que é meu para vocês nessa manhã. Que é o sentimento de como a nossa vida é usada por Deus para o benefício dos outros. Porque nós não paramos às vezes para pensar que o fato de Deus ter nos convertido a Ele e nos mantido aqui nessa terra por um período de tempo diferente para todos nós, não foi pelo simples fato de que Deus não pensou. Não. É que Deus, ao nos libertar, ao quebrar correntes que nos prendiam num estado existencial alienado dele, cujo poder que governava a nossa vida era o poder das trevas, Deus quebra em Jesus Cristo esse domínio. Ao quebrar esse domínio, não quer dizer que o nosso coração não continue com a natureza pecaminosa que eu citei agora há pouco. Mas quer dizer que agora sobre mim, sobre você que fomos libertos, exerce uma força que é capaz de nos levar a viver de uma maneira que contraria aquela natureza que tentava nos dominar. Então, quando eu e você fomos libertos, eu prefiro a palavra libertação do que salvação, porque salvação a gente pensa sempre no que está lá na frente, a gente sempre pensa em libertação no sentido apocalíptico, lá da frente. Nós não imaginamos que a salvação, ela é traduzida, ela é conhecida na vida das outras pessoas pelo fato de estarmos livres. Tão livres estamos que agora tende em nós uma ingerência que às vezes insiste em nos levar para algum lado. Nós podemos em Cristo Jesus dizer não. Nós podemos fazer escolhas, nós não tínhamos isso antes. Nós estávamos manietados, levados, conduzidos por uma força contrária.
Mas Jesus quebrou isso e o Espírito de Deus se instalou em nós. Então hoje nós podemos dizer sim e nós podemos dizer não. Nós podemos escolher esse caminho e aquele caminho. Só que o fato de nós não termos sido levados para o céu para estar com o Senhor na eternidade imediatamente, significa que Deus tem um projeto para a nossa permanência aqui na terra. E esse projeto pode ser traduzido de uma forma bem simples em dizer que nossa vida precisa de alguma maneira se desdobrar na vida dos outros. Aquilo que nós chamamos de bênção. A minha existência, a sua existência, precisa abençoar pessoas. E é isso que Paulo escreve. Presta atenção. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, porque Timóteo estava com ele, à igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia, que era a região onde Corinto estava. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, presta atenção, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos, é isso aí, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então veja, Paulo está usando o exemplo da dor, do sofrimento, da tristeza, da perda, da angústia, para mostrar que aquilo que recebemos de Deus, nesse caso aqui, a consolação, aquilo que recebemos de Deus precisa se tornar o que fazemos, fala para mim, para os outros. Então eu fui consolado, você foi consolado no dia da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa angústia, da nossa perda. Esta consolação que recebemos tem o objetivo nas mãos de Deus de ser para os outros também consolação. E aí ele continua dizendo assim, no versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Agora eu queria ler 2 textos pequenininhos que estão no Velho Testamento, ambos no segundo livro de Crônicas, e te fazer uma pergunta antes. O que é uma vida que abençoa os outros? Como é que você categoriza uma vida que abençoa os outros? Uma vida que, se for retirada, faz falta. Não é que faz falta para o marido, para a mulher, para os filhos, para os amigos mais íntimos que sentem a falta prestando ou não prestando. Eu tenho um amigo, pastor de uma grande igreja, e um homem muito íntegro, que ele me contou uma vez, eu e ele demos muita risada com isso, ele falou, mano, a gente se mete em cada uma como pastor. Ele falou assim, olha, eu pastoreava em Fortaleza nessa época, e uma grande igreja, e tinha uma senhora que era membro da igreja, ela tinha 2 filhos. Os 2 filhos eram bandidos. Os 2 filhos eram envolvidos com o tráfico de drogas. Os 2 eram assaltantes, bandidos, traficantes. Um deles morreu. A mãe chegou para ele e falou, pastor, eu queria que você fizesse o velório do meu filho. O amor da mãe. Só que ele pensou assim, o que eu falo nesse velório? Não, o que eu falo? Porque falar que esse menino, esse rapaz, está morando com Jesus, não posso. Porque pelo menos até onde ele me contando, o que eu analisava da vida dele, de Deus ele não tinha nada. Segundo, que elogio que eu faço para um rapaz desse? Porque já que nós não vamos falar que ele está com Jesus na glória, vamos pelo menos elogiar ele de alguma maneira. O que eu falo de um cara desse? Aí ele disse que está lá na hora do velório, o caixão lá, o rapaz lá. Aí ele disse que pensando, Deus, o que eu vou falar? Aí quando ele subiu, ele falou, irmãos, nós vamos orar pela família e tal. E eu queria dizer para vocês o seguinte, esse rapaz aqui, ó, que está aqui, bandido, ladrão, traficante, destruiu muitas vidas, acabou com muita gente, mas em vista daquele irmão dele ali que está vivo, ele é um anjo. Então, quer dizer, ele resolveu o problema. Agora, aquele cara lá, bandido, para a mãe é o filho, concordam comigo? Para alguém, ele fez falta, não é disso que eu estou dizendo. Olha aqui, deixa eu ler para vocês 2 textos do Velho Testamento. Os 2 estão no livro de Crônicas. Um é sobre Jeroão, um rei, que começou a reinar com 32 anos de idade e reinou por 8 anos sobre a tribo de Judá. Olha o que ele diz.
Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. Tem uma outra versão que eu peguei para ler para vocês, diz assim: quando morreu, ninguém sentiu falta dele. E ambas as versões colocam assim: ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis, porque os reis de Israel eram todos sepultados num lugar preparado para eles como honra. Agora veja, o mesmo livro fala de Josias, um outro rei, que também reinou no mesmo lugar. Ele morreu em Jerusalém, foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, ou seja, dos reis, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Mas não para aí. Diz que Jeremias, que era um contemporâneo dele, compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje, todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com um canto de lamento. Qual que é a diferença, irmãos, de alguém que vai sem deixar de si saudade, para alguém que todo o povo chora? Não só chora, mas alguém compôs um cântico, e aliás, esse cântico, essa lamentação de Jeremias, está lá no livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias. Tornou-se não um cântico fúnebre somente, mas de louvor, honra e glória. O que é que faz pessoas passarem assim pela vida, de uma maneira ou de outra? Então, eu não posso ler a resposta sua e eu não posso entrar aí no seu coração para perceber, mas uma coisa eu posso te ajudar. Você seria o primeiro ou o segundo? Para você, não é para mim, não faz caras, não precisa responder. Você seria o relato. Nós estamos escrevendo uma autobiografia nossa. Morreu, não vou falar o nome de vocês, de ninguém, né? X. Foi, sem deixar de si saudade. Ou nós escreveríamos, foi, e até hoje a gente chora por ele ou por ela. Chora não é só pela ausência, chora porque a vida era cara, não cara no sentido de ser preciosa para alguns, era cara no sentido do que ela acrescentava. É uma vida que marcou, é uma vida que acrescentou, é uma vida que fez a nossa melhor, é uma vida que espalhou bondade. Qual seria o relato seu? Porque o que me interessa é levar você, provocar você a pensar, para que você tenha tempo de refletir, caso você se identifique com o primeiro exemplo, por acaso, né? Você se identifica com o primeiro exemplo, que não é isto que Deus tem para você, e nem para mim. Não é isso que Deus tem para nós. Aí você pode me perguntar, então por que tantos de nós vivem assim? Porque nós estamos envolvidos em um sistema de existir, e um sistema religioso que colocou para nós que o cumprimento dessa vida por viver é o que dá validade à nossa existência. E nós paramos de perceber o lugar que Deus criou para nós ocuparmos, que é o lugar de bênção na vida dos outros. Por isso que o título dessa mensagem é A Vida que Abençoa. Quem é lembrado? É lembrado tanto o que separou quanto o que ajuntou. Porque na nossa autobiografia aqui, que nós estamos escrevendo a tantas mãos, nós poderíamos falar, não, nós nos lembramos daquele cidadão, mas o que ele fez aqui foi só desgraça. Ele só separou pessoas, ele só colocou gente contra a outra, ele só marcou as pessoas com comentários, ele fez com que a desconfiança se instalasse, ele não foi. Ou nós poderíamos dizer, essa pessoa fez o bem. Na sua dor, encontrou consolo para os outros. Na sua tristeza, promoveu felicidade, alegria para os outros.
No seu sofrimento, ele aliviou tantos, ele apontou caminhos, ele segurou pela mão, ele fez com que amigos se restaurassem, ele colocou pessoas novamente juntas, ele criou pontes, ele destruiu muros. O que é que vão falar de você? Então eu queria aproveitar o nosso encontro aqui para falar apenas 2 coisas ou 3, que se o Espírito de Deus tocar a sua vida nessa manhã, você pode, querido, pelo poder que há no nome de Jesus, você pode mudar do exemplo de Jeroão para o de Josias. Não é preciso escrever de você assim, passou por aqui, mas quer saber? Não temos a menor lembrança, ou se temos, temos lembranças ruins. Você pode escrever uma história que as pessoas vão dizer, aquela pessoa fez falta. Deixou uma lacuna, vai ser difícil calçarmos o sapato dele ou dela. Vai ser difícil fazermos o que essa pessoa fazia, porque ele era do amor, do carinho, da entrega. Ele, a sua vida, ou ela, a sua vida foi doada, foi partilhada, no meio das suas próprias lutas, dores, carências, cumpria o chamado de Deus, que aliás é a resposta pela qual Jesus não nos levou para ele quando nos converteu. Ele nos deixou aqui para a gente marcar a nossa geração. Não marcar com escândalos, não marcar com desavenças, não marcar com maus testemunhos. Uma das coisas que eu mais me lembro nos meus períodos de aconselhamento aqui na igreja é de quantas famílias eu aconselhei que depois de anos, um olhava para trás e dizia assim, eu destruí, eu separei, eu fui contra, filhos que diriam, meu pai, que diziam meu pai, filhas que diziam minha mãe, meu pai. Pelo poder que há no nome de Jesus, isso pode ser transformado, querido. Qual é a vida que abençoa? Segundo o texto do apóstolo Paulo a essa igreja em Corinto, a primeira característica do abençoador é aquele que transforma as suas experiências em bálsamo na vida dos outros. Veja, uma das coisas mais comuns que nós temos nas igrejas evangélicas é assim. Você já conversou sobre casamento com alguém que diz assim, rapaz, não casa não. Você é doido? Ou você é doida? Você já conversou com alguém que fala assim, é igual gaiola. Quem está de dentro quer sair, quem está de fora quer entrar. Já conversou com alguém assim? Tá, pensa comigo. A minha experiência conjugal pode ser boa ou ruim. Como pode ser a sua, fruto de nosso próprio erro, fruto das dificuldades relacionais, fruto do que a vida promove, fruto de tanta coisa. Mas no nosso sofrimento, dor ou erro, nós podemos ser consoladores, edificadores e orientadores dos outros para o bem. Então o abençoador não é aquele que tem uma vida sem problemas. A vida que abençoa não é aquela vida que está bem financeira, material, relacional, nada. A vida que abençoa é a vida que entende que o seu papel é transformar tudo o que recebeu de Cristo em algo que vai ser depositado na vida dos outros. Então esta pessoa traduz o sofrimento em consolo, traduz a dor em bálsamo, traduz o abandono em companhia. Agora nossas igrejas estão cheias de gente mal resolvida na vida, que ficou sozinho por uma razão ou por outra, seja porque nunca se casou, porque casou e não deu certo, por alguma razão, e essa pessoa torna-se fruto de uma amargura, frequentando todos os cultos dominicais, mas uma pessoa que espalha pela própria vida tudo aquilo que está no seu coração. Irmãos, isso aqui não é sessão de psicoterapia. Eu não estou falando de você resolver os seus problemas relacionais, isso aí precisa acontecer, procure um terapeuta, trate disso, mas o que eu estou dizendo é você entender a sua vida em Cristo. Em Cristo a minha dor precisa se tornar bálsamo para o outro. Em Cristo o meu abandono precisa se traduzir em companhia para outro. Em Cristo o meu sofrimento vai me ajudar a consolar aqueles que sofrem. E aí nós não gostamos muito, que é uma reza. Então nós temos
grande dificuldade com isso. Mas há uma oração que venceu o período da história, que eu acho que se tornou até, parte dela se tornou uma música, que é a oração atribuída a Francisco de Assis, que diz: Senhor, me ensina a consolar mais do que a ser, a amar mais do que ser amado, porque é dando que a gente recebe. Eu não estou fazendo aqui apologia a algo que se tornou uma reza, não é isso. O que eu estou dizendo é que o conceito de Deus em mim precisa transcender a relação que eu mesmo tenho com a vida e comigo mesmo, no sentido de agir. Eu posso ter sido abandonado pelo meu pai, por exemplo, mas eu não preciso fazer com que os outros se sintam órfãos. Eu posso ajudar a criar paternidade. Eu posso não ter sido amado da maneira que eu imaginei que eu deveria ou que eu desejaria ter sido, mas eu posso ser um derramador de amor na vida dos outros. Eu posso não ter sido perdoado quando eu errei, e aliás ter sido perseguido, mas eu posso me tornar perdoador dos outros, e eu posso me tornar um instrumento de levar misericórdia para os outros. Eu posso não ter sorrido muito na vida, mas eu posso ajudar os outros a encontrarem razão para viver. E isso traduz-se em Cristo abençoando outros a partir de nós. Segundo, a vida que abençoa é uma vida cheia de misericórdia. Irmãos, a palavra mercy ou misericórdia, mercy em inglês e misericórdia em português, aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento somente. Mais de 100 vezes só no Antigo Testamento, dizendo que o nosso Deus é um Deus misericordioso. O que quer dizer isso? Que Deus não julga a minha vida e a sua vida segundo o ver dos olhos, o ouvir dos ouvidos ou a interpretação dos outros. Que Deus trata conosco segundo o nosso próprio coração. E aliás, de vez em quando Ele contraria o desejo de todos nós da forma que Ele trata uma pessoa. A vida que abençoa é a vida que se coloca no papel de receber o que de mais essencial tem em Deus e passar para as pessoas, que é amor e misericórdia. E hoje nós temos uma grande dificuldade em ter uma comunidade de fé misericordiosa, porque nós vivemos num tempo de polaridades, e nós vivemos em um tempo de acusação, e nós vivemos em um tempo em que a gente separa, mata e larga o outro, porque ele não é igual a gente. Ser misericordioso, querido, não quer dizer aplaudir, não quer dizer validar, não quer dizer assinar embaixo, dizer continue assim. Ser misericordioso é dizer que apesar de tudo, o que você tem para estender para uma pessoa é a mesma coisa que eu e você recebemos de Deus, que é misericórdia. Porque embora vocês estejam num silêncio mortal, eu não sei o que está acontecendo. Uma coisa eu posso te dizer, na minha vida, eu não sei na sua. Olha, eu posso dizer na sua também. Não fosse as misericórdias de Deus, eu não estaria aqui. Não fosse as misericórdias de Deus, eu não seria marido. Eu não seria pai, eu não seria amigo, eu não seria pastor. Não fosse as misericórdias de Deus, minha vida não seria nada. Eu posso dar um testemunho para você, sou fruto da misericórdia de Deus, e eu acho que eu posso dizer em seu nome, ainda que você não tenha parado para pensar sobre isso, eu quero apontar o dedo no seu nariz, em nome de Jesus, dizer: você só é o que é pela misericórdia de Deus. Aliás, só estamos vivos nessa manhã pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz isso, que nós deveríamos, irmãos, eu não sei você deveria botar o seu pé no chão, ainda sentado na cama. Você deveria dizer: Deus, obrigado porque o Senhor renovou sua misericórdia sobre a minha vida. Abri meus olhos, respirei. Não sei se eu vou completar o dia, mas louvado seja o teu nome pela tua misericórdia exercida sobre nós. Então a vida que abençoa é a vida misericordiosa. Ah, mas e se eu não concordo com o que a pessoa está fazendo? Você não precisa concordar para amar. Eu não concordo com muita coisa que pessoas fazem, mas ser misericordioso é uma característica dos filhos de Deus, porque entendem que receberam o mesmo.
Agora, eu fico embasbacado de como muitos cristãos receberam misericórdia e retribuem com tanta dureza, com tanto julgamento, com tanto ódio às vezes. Essa é a vida que vai passar sem deixar de si saudade. Mas ele foi presbítero na igreja, ele foi pastor, ele foi... Não interessa! Essa é uma vida que vai passar sem deixar de si saudade. O misericordioso será lembrado. Se você olhar na Bíblia, quando Moisés morreu, o povo chorou 30 dias por Moisés. Moisés não errou? Errou feio. Errou tanto que não teve direito de entrar na terra prometida. Mas o dia que ele morreu, o povo pranteou 30 dias, assim como seu irmão Arão. Reis de Israel vieram e foram. Davi não teve nada de especial, irmãos. Se você lê a história de Davi, Davi era um cara, no mínimo, incoerente, porque ele ia para um lado, ia para o outro. Mas o túmulo, até hoje, lá em Jerusalém, que os judeus rodeiam para poder venerar, é o túmulo de Davi. O que é que faz uma pessoa ir? E eu não estou dizendo só de morrer, gente. A gente passa. A gente passa porque saímos daqui, a gente passa porque saímos de algumas vidas, a gente passa. Não é o sentido, não pensa só na morte, que Deus te conserve com muitos anos de vida, amém? Você vive aí até lá pelos 95, 100, se você quiser viver, numa boa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas se pensar você daqui hoje, sei lá, você mudou para uma vila nos Alpes da Suíça. Além do uau, o que mais nós vamos falar? Só uau. Uau. Que biografia, hein? Uau, 3 letras. Na vida de uma pessoa que foi tirada daqui para lá. Era para a gente dizer assim, os Alpes não merecem essa pessoa. Aquela vila paradisíaca lá no sul da Suíça não merece essa pessoa. Porque essa pessoa é muito mais especial do que qualquer vila em qualquer lugar dos Alpes, da Itália ou de qualquer outro lugar do mundo. Misericordioso. Você é uma pessoa misericordiosa? E terceiro e último, a vida que abençoa é a vida que reparte o que nos foi confiado. O apóstolo Paulo fala isso. Eu fui consolado, ele está dizendo, aqui nós não temos tempo para chegar nos porquês, mas uma das coisas mais conhecidas é o tanto que o apóstolo Paulo sofreu. Ele sofreu calúnias, ele sofreu perseguição, ele sofreu chicote, ele sofreu prisão, tudo que você imaginar. Gente, que teve um cara lá que ele falou assim, eu vou entregar a alma desse cara para o Satanás, para ver se nem o Satanás dá conta dele. Teve um outro cara que ele falou assim, essa pessoa me desejou muito o mal. Talvez seja disso que ele está dizendo, entre outras coisas. Mas ao apóstolo Paulo foi confiado o ministério da reconciliação. Ele mesmo diz isso na carta que ele escreve para essa igreja em Corinto. Quando nós apenas, irmãos, e aqui me dê atenção, esquece o restante da mensagem, lembre-se disso. Não tem ninguém aqui que seja um seguidor de Jesus. Estou falando dos seguidores de Cristo. Não tem nenhum aqui, homem, mulher, mais novo, mais velho, nada. Não tem um que a você não foi confiado algo da parte de Deus. Você entendeu o que eu falei? Ninguém. Não, pastor, eu não sei o que me foi confiado. Eu te ajudo a entender. Te foi confiado amor, você foi amado. Te foi confiado misericórdia, você foi perdoado. Te foi confiado conhecer a Cristo, enquanto outros andam nas trevas. Te foi confiado receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então veja, a vida que abençoa é a vida que reparte o que foi confiado a nós. Não é a vida que frequenta culto, não é a vida que dá dinheiro, por mais que seja importante, irmãos. Por mais que seja importante a nossa contribuição comunitária para fazer com que a nossa comunidade de fé desenvolva aquilo que nós entendemos ser o nosso chamado,
Por mais que seja importante, não é isso que te qualifica. O que te qualifica é o repartir de Deus na sua vida. E eu digo para vocês com muita tristeza, não aqui, em qualquer lugar do mundo onde eu vou. E Deus tem me dado a oportunidade de ver lugares dos mais diversos ao redor do mundo. Nós não temos uma igreja hoje que ocupa o seu papel. Porque se essa comunidade aqui reúne 600, 700, 800 pessoas, nós temos 1/3 dessa comunidade que se levanta e ocupa o papel para o qual Deus a chamou, e os outros fazem o quê? Vão na onda. Essa é a vida que passa, sem ninguém lembrar dela. É uma autobiografia escrita mais ou menos assim, sem ofender ninguém. Só um exemplo, tá? Chegam muitos pedidos de cartas de referência aqui na igreja para nós. E eu preciso te confessar, várias vezes eu falo, o que eu vou escrever? O que eu vou escrever? A pessoa fala assim para mim, pastor, eu estou aqui há 15 anos. Verdade. Então eu vou escrever na carta, essa pessoa pertence à nossa comunidade há 15 anos. That's it. Uma frase. Vocês estão entendendo o espírito do que eu quero repartir com vocês? Eu não tenho como escrever, essa pessoa é alguém que põe a mão sobre quem está sofrendo, é alguém que se desdobra, é alguém que dá. Aliás, eu gostaria de escrever o que eu já escrevi algumas vezes. Esta pessoa vai fazer uma tremenda falta para nós, e esta pessoa tem todas as características que você está buscando em alguém. Eu queria poder escrever isso para todos. Por que eu não posso? Porque não seria verdade. Porque, infelizmente, tem muita vida que vai passar. Como a vida desse rei lá de Israel. Que as pessoas não se lembraram mais dele ou dela. Irmãos, nós fomos chamados para ser despenseiros da maravilhosa graça de Deus em nós. Agora, notem, tem gente muito melhor que eu em português aqui. Tem despenseiros com a letra E e tem dispenseiros com a letra I. O despenseiro vem da origem da despensa, que é uma palavra que para nós, e aqui nós temos irmãos que são portugueses, vem do Portugal antigo, que era o local de armazenamento do estoque da família, onde buscava-se na despensa aquilo que será repartido para a família ou para os convidados. O dispenseiro é o que promove dispensa e isenção, o dispenseiro com I. Nós fomos chamados para ser despenseiros da maravilhosa graça de Deus que está em nós, está em você. Você é alguém que Deus amou, que investiu a vida do seu filho e cujo Espírito está sobre você. Dispense isso aos outros. Não frequenta uma igreja pelo amor de Jesus Cristo e de você próprio. Não é assim, eu sirvo no berçário, ótimo. Eu sirvo na cozinha, no estacionamento, ótimo. Não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo do step acima. Da vida que dispensa de si o que lhe foi depositado. Por isso que a Bíblia diz assim, se você tem um dom de presidir, presida. Se você tem o dom de receber em casa, de ser um bom anfitrião, faça isso, um bom hospedeiro. Se você tem o dom de consolar, console. Se você tem o dom de estar com quem está sofrendo, faça. Porque essa é a vida que abençoa. E essa é a vida que um dia que ela fizer falta, seja porque foi morar com o nosso Senhor, seja porque foi viver nos Alpes da Suíça, nós vamos dizer assim, nossa, que buraco que deixou aqui entre nós. Qual dos dois reis foi sem deixar de si saudade e não teve o direito de ser sepultado com os reis de Israel? Ou choramos, lamentamos a falta, escrevemos um poema, um cântico, porque essa pessoa não está mais aqui e ele foi sepultado no lugar de honra. Sabe, eu acho que se nós tivéssemos liberdade de fazer isso, e não fosse o que é no ambiente de igreja, onde tantas pessoas perseguem os outros pelas suas faltas,
a gente teria um número grande de pessoas aqui que se levantaria e dizia: eu acho que eu sou o primeiro. Eu acho que eu sou esse primeiro conceito aí hoje. Se você pensou ser, ou se o Espírito de Deus te convenceu que você é, eu queria dizer para você que o exercício da misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Mesmo você dizendo eu sou, Deus diz assim: mas você não precisa continuar sendo. Está vendo como que misericórdia é de Deus? Está vendo como que a vida que abençoa é a vida misericordiosa? Então eu quero dizer para você que você pode mudar isso hoje. Hoje. Não porque você está emocionado, não porque o Leandro está dedilhando uma canção, não porque a Carol vai me ajudar com uma música que mexa com você, não. Isso vai ajudar a gente muito. Mas porque o Espírito de Deus trouxe consciência. E você, ao som da música, vai fechar os seus olhos e dizer: Deus, eu sou essa pessoa que não vou fazer falta. Aliás, se brincar eu causo alívio, hein? De não estar mais por aqui. Mas quem sabe, irmão, você vai fechar os seus olhos também, fazer uma oração e dizer: Deus, foi só até hoje. Foi só até hoje. Feche os seus olhos. Eu não sei o que a Carolzinha preparou para nós. Ensina-me a amar os meus irmãos, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Endireita os meus caminhos, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Endireita os meus caminhos, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Senhor Jesus, o que nós queremos é isso. Nós queremos ter um coração cada vez mais parecido com o do Senhor. Deus, eu quero orar e interceder, porque assim como a Carol cantou, dá-nos esse coração. Eu quero interceder por quem se percebeu como aquele rei, Senhor, que ia passar sem deixar de si lembrança, memória, saudade. Como quem ia passar e ninguém ia poder dizer: edificou algo, deixou algo. Senhor, transforma, pela misericórdia do Senhor, transforma isso nessa manhã. Muitos estão orando dizendo: Senhor, sou eu, mas eu não quero, eu quero pedir ao Senhor que eles não se sintam agora destruídos. Mas eu quero pedir ao Senhor que eles se sintam edificados nessa manhã, pelo teu amor, pela tua misericórdia. O Senhor os coloque de pé e diga: mas não precisa ser assim. Você disse: sou eu, mas eu digo para você, o Senhor dizendo: não precisa continuar sendo você. Pai, que essa manhã seja uma manhã de transformação aqui na New Life Church. Pai, ajuda-nos a pensar qual é a vida que abençoa, Senhor, porque nós fomos deixados aqui na terra como abençoadores. As pessoas vão ver Jesus através de nós, elas serão abençoadas por Jesus, muitas vezes a partir de nós, da nossa mão, dos nossos pés, das nossas palavras, das nossas ações, da nossa prática, da nossa vida, dos cafés que tomamos, dos jantares, das mesas que participamos, dos encontros que fazemos, das férias que tiramos com alguns, ó Senhor, do esporte que praticamos juntos. É assim que Jesus vai abençoando, porque nós estamos no local. Pai, levanta aqui abençoadores, levanta, Senhor, aqueles que repartem do que tem, do que foi colocado, do que foi doado, do que foi
derramado do Senhor para nós, e agora eles começam a transbordar de si. Eu oro, Deus, para que nasça aqui nessa manhã, novas pessoas. E eu queria pedir vocês que ficassem de pé agora para a gente, e põe a mão no seu coração, continua orando por você também, continua colocando a sua vida aí diante de Deus, e você fala com o seu pai, que você quer para a sua vida? O que você quer para a sua vida? Nós não estamos falando só de você marcar New Life, nós estamos falando de você marcar o mundo, marcar a cidade, marcar os ciclos de convivência e marcar também aqui nós que convivemos com você. Senhor, eu quero agradecer pelo perdão, pela misericórdia, porque todos nós que colocamos a mão no coração hoje e dizemos: eu sou esse primeiro rei. O Senhor não nos destruiu, o Senhor estendeu amor, misericórdia, graça, perdão, restauração. Mas, ó Deus, o Senhor também nos chama para levantar, para assumir um novo lugar, uma nova postura. E eu quero pedir ao Senhor que isso esteja acontecendo. Seja uma manhã de libertação, seja uma manhã de vitória, seja uma manhã de quebra de paradigmas, seja uma manhã de contrariar a própria natureza, seja uma manhã, Senhor, de ressurgir novos dons, novos projetos, novos líderes, novas pessoas, gente cheia de Jesus. Gente que quer marcar essa vida, marcando a vida dos outros, sendo abençoadores. E Pai, eu os abençoo com a bênção que é do Senhor, porque o Senhor tem sempre o sim e o amém. O Senhor é o Deus que nos toma pela mão direita, nos coloca de pé e nos sustenta, disse o profeta Isaías. O Senhor é o Deus que manda largar para a direita e para a esquerda as tendas das nossas habitações, fincar muito bem as estacas. O Senhor é o Deus que é Emanuel. O Senhor é o Deus presente, o Deus conosco. Louvado seja o teu nome. Pai, que nos próximos dias, meses, anos, essa mensagem continue ecoando e a gente possa começar a dizer aqui na New Life: uau, essa pessoa vai fazer muita falta se sair daqui. Essa pessoa que foi, deixou um buraco incrível. Essa pessoa é tão importante para nós. Essa pessoa é tão importante para o reino de Deus, e a nós foi dado a graça de compartilhar esta responsabilidade com Ele e com ela. Deus, eu oro para que a New Life seja um celeiro, e que nós sejamos despenseiros de tudo aquilo que foi colocado sobre a nossa vida, pouco ou muito, que a gente seja liberal, que a gente seja aqueles que dão boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, de bênção na vida das pessoas. Eu levanto as minhas mãos e eu abençoo, Senhor, pensando nessa canção que a Carol acabou de cantar, um novo coração. Eu abençoo meus irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê shalom. A paz de Cristo que excede todo entendimento e que guarda mentes e corações nele até o dia em que aqueles que fazem falta não mais farão falta, porque estarão na mesa do Pai para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.